Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força na trajetória circular, evidentemente dando uma ênfase aí à força centrípeta. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma série de problemas, uma série de situações, na verdade uma série de situações na qual você vai se deparar nos exercícios que são cobrados aí na nossa disciplina de física, ok? Então vamos começar primeiro com um carro numa curva e já colocando a ideia aqui, o carro numa curva com atrito. Então imagine o seguinte, imagine que você tem uma trajetória curvilínea e você tem um carro fazendo essa curva. Ok, para que esse carro não saia da trajetória curvilínea, evidentemente que você tem que ter uma força de atrito que o mantenha, ou seja, a força de atrito ela tem que ser voltada para o centro para que o carro não saia da curva. Vamos colocar o carro andando lá numa trajetória curvilínea, aí ele vai passar aqui na curva e para que ele não deslize para lá, você tem que ter uma força de atrito atuando para o centro da curva. E evidentemente também que você tem a força centrípeta que o mantém na trajetória curvilínea. Então você tem aqui a força centrípeta o mantendo na trajetória curvilínea. O que nós vamos fazer? Vamos igualar as duas formas. Então nós vamos colocar que a força centrípeta é igual à força de atrito para mantê-lo na trajetória. Ora, a força centrípeta, mv2 sobre R, e a força de atrito, μ vezes a normal. Ora, essa curva, uma pista horizontal curva, então você tem mv2 sobre R é igual a μ mg. Lembrando que a normal é calculada igual a força-peso quando você tem a trajetória horizontal. Então aqui, da mesma forma que o peso, ou seja, massa vezes a gravidade. Bom, como nós temos a massa dos dois lados da igualdade, nós podemos cortar. E aí chegamos à conclusão que a velocidade limite para que um carro possa fazer essa curva sem deslizar é dado por μ vezes g vezes r. Ou seja, v é igual a raiz quadrada de μ vezes g vezes r. Essa é a forma que define a velocidade limite para que um carro possa fazer uma curva com atrito, sem derrapar na própria trajetória curva. Tá certo? Vamos para o segundo problema. Eu já volto. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um outro problema na qual nós vamos ter uma pedra amarrada a uma corda e girando no plano vertical. Então, coloca aqui o centro, aqui a pedrinha e ela vai estar girando no plano vertical, ok? O comprimento da corda corresponde ao próprio raio, tá? E o que vai ser cobrado aí? Vai ser cobrado provavelmente duas situações para você. Quando a pedrinha estiver lá em cima ou quando a pedrinha estiver cá embaixo. Tá? Bem, vamos começar a identificar os vetores. Então, ou seja, se ela está girando, eu estou tracionando essa pedra para baixo, então eu tenho uma força tensora puxando essa pedra para baixo, tem a força-peso para baixo também, e a resultante que a mantém na trajetória curvilínea é a força centrípeta. Então, se a força centrípeta ela corresponde à força resultante, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que força centrípeta é igual ao peso, eu ia mudar, mas tudo bem, o peso mais a tensão na corda. O que o problema provavelmente pode te pedir é a tensão na corda. Então, tensão vai ser a força centrípeta menos o peso. Ou seja, a tensão é igual a mv ao quadrado sobre r, ou L, se você preferir, menos mg. Se você quiser colocar em evidência, tensão é igual a m, que multiplica v ao quadrado sobre r menos g. Pronto. Isso no ponto mais alto da trajetória.
Vamos para o ponto mais baixo da trajetória, aqui representado em azul. Vamos fazer a continha aqui do lado. Olhando para a situação aqui, você tem a força-peso atuando sobre essa pedrinha para baixo. Quando ela passa no ponto mais baixo da trajetória, você traciona para cima. Então você tem a força tensora atuando para cima. E se ela está seguindo uma trajetória curvilínea, a resultante centrípeta para cima. Então, se a resultante centrípeta, então o que nós vamos ter? Que a força centrípeta é igual a tensão menos o peso. Pronto. Então, como é que eu determino agora a tensão na corda? Então, a tensão na corda vai ser o quê? Vai ser a força centrípeta mais o peso. Então, temos que a tensão é igual a mv2 sobre R mais mg. Logo, a tensão vai ser igual a M, que multiplica V2 sobre R mais G. Pronto. Aí, mais um probleminha resolvido. Um detalhe que muitas vezes é cobrado nos exercícios. Por exemplo, ele pode questionar para você qual é a velocidade mínima que essa pedrinha tem que passar aqui em cima e que a corda não esteja tracionada. Então, no caso de você saber a velocidade mínima, né, se a corda estar tracionada, a tensão vale zero. Então você vai colocar T igual a zero aqui. Ó. Então vai ficar zero é igual a M que multiplica V2 sobre R menos G. Ok? E aí você vai passar o M para o outro lado, né? E você também vai ter V ao quadrado sobre R igual a G. Então, V é igual a raiz de RG. Essa aqui é a menor velocidade que você pode passar com a pedra girando na trajetória circular no plano vertical, sem que a corda esteja tracionada. Ou seja, o mínimo de ela está esticada, mas não está tracionada. Certo? Já venho com outro problema aí para você. Bem, pessoal, outro problema bastante comum nas provas, né, é o carro numa curva inclinada, com sobrelevação. Então, vamos ver se você consegue entender o que eu quis mostrar. Estou tentando mostrar para você aqui um carrinho vindo de frente. Tá? Então, um carro vindo de frente assim, ó. Certo? Fazendo a curva assim, ó. Então, aqui seriam os faróis do carro, o pneu do carro, o para-choque, né, o para-brisa frontal. O desenho não é bom, né, mas acho que dá para a gente conseguir visualizar alguma coisa. Certo? Então, o carro vem assim, como se fosse naquelas curvas da NASCAR, por exemplo. Né? No circuito oval, o carro vem, quando chega lá na frente, ele faz isso e retorna de novo na direção horizontal. Então, ele tem uma sobrelevação ali para dar uma boa aliviada em relação à força de atrito. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou representar as forças. Então, eu teria aqui a componente normal. Pronto. Nós teríamos o peso orientado para baixo, certo? E nós teríamos uma resultante centrípeta apontando aqui para o centro da curva, né? O centro da curva para cá, certo? Então, o centro da curva para cá, ok? Bom, o que eu preciso começar a observar? Né? Então, eu preciso observar que se eu começar a baixar esse ângulo aqui, o que vai acontecer? Né? Essa normal ela começa a vir para cima. Tá? Então vamos tirar esse triângulo daqui para que nós possamos enxergar melhor isso. Então nós vamos ter a normal, o peso e a resultante centrípeta. Ok? Bom, onde é que nós vamos colocar esse ângulo? Né? Então, se eu começar a diminuir aqui, vai começar a diminuir a relação entre a normal e o peso. Então, aqui também é θ. Então, aqui também é θ. Bom, eu conheço a fórmula do peso, conheço a fórmula da força centrípeta, eu vejo que isso aqui é um cateto adjacente, isso aqui é um cateto oposto, então eu posso utilizar a tangente. Então, tangente de θ é o cateto oposto, força centrípeta, pelo cateto adjacente, que é o peso. Então,
tangente de θ é igual a mv ao quadrado sobre r sobre mg. Ok, eu vou cortar esse m com esse m, tá? Então eu vou ter tangente de θ é igual a V2 sobre RG. Logo, finalizando aqui o problema, eu vou ter o quê? Que a velocidade com que eu posso passar ali é dada por RG tangente de θ. Logo, a velocidade é a raiz quadrada de RG tangente de θ. Aí, essa é a velocidade com que nós podemos, né, passar nessa curva inclinada com sobreelevação, aliviando aí o atrito, né, para não dar tanto esforço assim, né, para os pneus na hora de fazer a curva. Então ela tem essa sobreelevação justamente para aliviar, né, essa força na hora da curva. Ok, pessoal? Então, mais uma fórmulazinha aqui importante, né, para você calcular aí, né, o que for necessário para esse problema. Ok? Valeu! E mais um caso aí para você é o caso do loop, né? Então, ou seja, também bastante cobrado em questões de prova, né? Qual é a velocidade que você precisa ter para você poder realizar um looping, né? Então, muito apresentado aí nos circos, né? Como sendo o globo da morte, né? Alguma coisa associada ao globo da morte, é a questão do looping. Então, imagina que esse seja um bloquinho, estou representando como bloquinho, né? Se movimentando nessa trajetória circular. E aí eu quero saber qual é a velocidade na qual ele pode chegar aqui em cima sem cair. Então eu vou calcular a velocidade mínima, né? Porque a partir dela ele não vai cair mais. Então repara, quais são as forças que nós temos aqui enquanto ele tem contato com o globo. Ele tem a força peso orientada para baixo, ele tem a reação normal do globo sobre o bloco, e tem a força centrípeta, que é a resultante, né? Então nós temos aí a resultante centrípeta. Bom, observando o desenho, eu vejo que a força centrípeta é igual ao peso mais a normal. Mas repara que se eu quero que ele perca o contato, para saber qual é a velocidade mínima, ele perde o contato, então eu vou considerar nesse problema que a normal vale zero. Então a normal vai valer zero. Então, eu vou ter mv2 sobre r igual a mg. Pronto, vamos cortar as massas. E aí eu tenho que v ao quadrado é igual a rg. Então, v é igual a raiz de rg. Então, essa é a velocidade mínima, né, na qual ele ainda cai, porque ele perde o contato. Repara que eu estou colocando a normal zero. Qualquer valor maior do que este, ele realiza o looping sem maiores problemas. Ok? Então, essa aí é a fórmula, né, que explica, né, a partir de que velocidade você pode tentar um looping e obter sucesso. Se você fizer com essa velocidade, você vai cair. Então, ou seja, você vai cair porque a normal está sendo considerada zero. Ó. Qualquer valor acima desse significa que a normal já não vale mais zero, então você tem contato com o globo. Tá certo? É isso daí. Valeu!